Um derby histórico, um derby no centenário do clássico e o Guarani de volta à final do Campeonato Paulista de Futebol. A história do derby de ontem, agora para você. Equilíbrio. Equilíbrio. A palavra que poderia guiar o derby. Poderia. A Ponte Preta teve a primeira chance com Roger, mas o Guarani cresceu. Jogava em casa com a torcida e logo viu que o caminho era nas bolas aéreas. Apostou nisso. Danilo Sacramento tentou de cabeça. Fábio Bahia também de cabeça. Bruno salvou a macaca. A única coisa que estava equilibrada era a marcação. Chaves, camisa 5 da Ponte, não desgrudava de Fumagalli, camisa 10 do Guarani. Assim como Everton Páscoa, 5 do Bugre, ficou na cola de Renato Cajá, o 10 da macaca. Mas Renato Cajá não estava naqueles dias, nem Fumagalli, que mancava em campo, até que não deu mais para ele. Saiu de maca, chorando. O camisa 10, de 34 anos, deu lugar a Medina, de 22. Só que o garoto, que na verdade é lateral direito, não tinha ideia do que o destino reservava para ele. Mas essa história a gente conta mais pra frente, porque antes Caio pediu apoio da torcida. Até parecia que o camisa 11 sabia do que estava por vir. E foi assim. Mesmo com o Guarani melhor em campo, Caio dominou, girou bonito, gol. Primeiro tempo, Ponte Preta, eficiente. Consegui dominar a bola enfiada do Cajá muito boa. Tirei do zagueiro e consegui bater bem no campo. A gente estava melhor, criamos algumas mais chances que a Ponte. Infelizmente, numa bobeira ali, o Caio conseguiu girar no meio de dois jogadores nossos e acabamos tomando gol. Na segunda etapa, Bruno Mendes cruzou na área. A bola ficou viva, mas Bruno agarrou. Depois foi a vez de Emerson fazer essa defesaça no chute de Roger. Só que a resposta do Bugre foi assim. Fabinho cruzou e Fábio Bahia empatou o jogo. E lembra do Medina, que substituiu o Fumagalli? Bom, foi a vez dele brilhar. Fabinho deu esse lindo lançamento para Danilo Sacramento encontrar Medina. Virada do Bugre. Comemoração emocionada do camisa 16. Já Neto quase marcou de cabeça. Bruno salvou a macaca. Só que o goleiro da Ponte não conseguiu parar o cara da noite. Dá uma olhada no lance. O Ziel cruzou, Vadão já falava gol. O treinador cabeceou uma bola imaginária e Medina testou o terceiro do Guarani. Na terceira vez na história que Guarani e Ponte Preta definem o finalista do Paulistão, o Bugre se classificou à final. Ninguém acreditava na gente. E a gente, com humildade, a gente trabalhou, sério, se dedicou ao máximo. Tenho que falar, esse time é de guerreiro. O Vadão nos apoiou ali no intervalo, falou que nosso time estava bem, que nós íamos virar e nós acreditamos sempre. Medina teve a responsabilidade de substituir o camisa 10 e o ídolo da torcida do Guarani. Não só correspondeu, como escreveu a história no derby de Campinas. Na hora que eu saí do banco ali, não foi por acaso, acho que Deus me iluminou e agradecer a ele mesmo e a toda a torcida, a comissão técnica que apostou em mim. Nada é por acaso. Do lado da Ponte Preta, as considerações do técnico Gilson Kleina. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade, saber jogar uma partida decisiva. Mas são erros que a gente tem que corrigir. Criamos as situações de ampliar o placar, a verdade é essa. Não aconteceu, nós precisamos restabelecer, pegar força para quarta-feira a gente ficar vivo na Copa do Brasil. Muito bem. E para bater um papo com a gente sobre o derby, o comentarista do EPTV Esporte, Renato Leal, cumprimentar você antes e depois, para a gente saber exatamente com relação ao derby. É indiscutível, uma vitória assim que não deixa margem de dúvida, né, Renato? Incontestável. Incontestável, né? O time do Guarani foi realmente um time melhor equilibrado. Teve até os 10, 15 minutos a Ponte Preta conseguiu até se impor dentro de campo, mas aos poucos o Guarani foi se soltando, foi para cima da Ponte, foi implementando acima de tudo o seu estilo de jogo, que é o de velocidade, o Fabinho mais pelo lado esquerdo, a fase do Oziel é maravilhosa pelo lado direito e depois também com a estrela, evidentemente, do técnico Oswaldo Alvarez, colocando o Medina. O Medina até então não tinha aparecido muito
estava contribuindo de uma maneira geral para o coletivo e, de repente, acabou se destacando individualmente, fazendo 2 gols decisivos que deram, de fato, a condição do Guarani chegar a mais uma disputa de título estadual depois de 24 anos. Maravilha. Obrigado pela participação, valeu mais uma vez. A gente lembra que no decorrer da semana vamos cobrir, é claro, vamos acompanhar dia a dia o Guarani. O Fabinho Medina, pode chegar aqui, rapaziada. Estão chegando aqui, enquanto isso eu informo que serão 2 partidas finais nos próximos 2 domingos. Domingo dia 6 no Brinco e domingo dia 13 na Vila Belmiro. Dito isso, apresentar os 2 heróis aqui. Ao meu lado, o mais novo herói do derby, mais um personagem do derby. E aqui, um velho conhecido da galera bugrina, o xodó do Brinco, o Fabinho, os 2 aqui com a gente. Começar com os mais velhos, né, Medina? Claro. Melhor, né? Começar com o mais velho, tá mais rodado. Você pediu muito autógrafo pra ele. Fabinho, ontem um jogo para entrar para a história, né? E você, particularmente, pelo que aconteceu no derby da primeira fase, você estava sentindo que estava devendo alguma coisa para a galera do Bugre no derby? Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. Tava sentindo, fiquei triste, né? Naquele outro derby que eu fui expulso, uma coisa que nunca tinha acontecido no Guarani comigo. Fiquei chateado, mas é um apoio da comissão, dos jogadores, minha família. Passei a concentração toda tranquila, sossegada, todo mundo achando que eu estava meio nervoso, né? Me acalmando, falando para mim ficar tranquilo e procurei só entrar lá dentro, lá esquecer as provocações e procurar fazer o melhor lá para que o Guarani pudesse passar para a final e, graças a Deus, conseguimos. Luiz Carlos Medina, catarinense de Jaraguá do Sul, 22 anos, a partir de ontem, o mais novo personagem desta rica história do derby. Caiu a ficha já? Tá Obrigado caindo. pela visita. Eu que agradeço pelo convite. Tá caindo a ficha aos poucos, né? Foi difícil dormir à noite, mas estou muito feliz mesmo. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao professor Vadão, aos meus companheiros, Fabinho, todo mundo que me apoiou e estou muito feliz de poder fazer parte dessa história do Guarani. Interessante é que, na verdade, quando você veio do Avaí para o Guarani, você veio como lateral direito, você teve um momento bom, depois teve a contusão, você já vinha jogando. Agora a informação é que você já vinha arrebentando de novo, treinando muito. E ontem foi para o banco. E entra no lugar do ídolo. O que passou pela tua cabeça? Vou substituir o capitão e ídolo da torcida. É verdade. Na hora que o Fumagalli se machucou, o professor Vadão olhou para mim e falou: Medina, na hora deu um frio na barriga, substituir. E eu, professor? Mas depois ali, a hora que eu entrei dentro de campo, procurei ficar tranquilo ali, os companheiros deram muita força dentro de campo e fui feliz ontem, pude ajudar. Fabinho, o que ficou impressionante ontem foi a tranquilidade de vocês, mesmo saindo com a derrota no primeiro tempo, o Guarani voltou no mesmo nível, entusiasmado, concentrado no jogo, não perdeu o foco, né, Fabinho? Não, verdade, porque a gente estava bem na partida, né? Acabamos tomando um gol na felicidade ali, no finalzinho do primeiro tempo. Mas eu desci pro vestiário e desci falando que era para todo mundo levantar a cabeça, que o time estava jogando bem e que a gente ia voltar para o segundo tempo e ia virar o jogo. Até para subir pro túnel lá na volta do segundo tempo, eu falei: quem acredita sobe comigo, quem não acredita fica aqui embaixo. Então todo mundo ali sentiu que poderia reverter a situação. Então, graças a Deus, ontem Deus abençoou o Medina, o menino que vem trabalhando, vem se dedicando. Isso aí é mérito também da comissão, que dá prioridade não para aqueles que estão jogando, não se preocupa com quem está jogando. A preocupação é com aqueles que não estão jogando. Então, foi merecedor, Deus abençoou ele ontem. É um menino que trabalha, um menino que respeita. E Deus ontem abençoou ele com essa bela partida aí, entrou para a história. E esse tupetinho, esse cabelinho aqui, ajudou na hora da cabeçada ou não? Ajudou um pouquinho, né? Tava bem molhadinho, né? Mas foi, né? Foi lá em cima e meteu a cabeça na bola. Agora, pra falar em gol, o gol do Fábio Bahia foi bonito também, não foi? Que dá 3 dedos, não. Eu não sei o que ele vai fazer ali. Ele meteu um 3 dedos, botou no canto, não foi 3 dedos? Não foi 3 dedos que ele queria fazer, não. Ele não? Foi dar um chutão ali. Errou o chute? Errou o chute, mas tá bom. Errou e foi no canto, né? Foi bom. É outro merecedor, o cara guerreiro, um motorzinho do nosso time ali, o cara que dá pegada mesmo ali, que dá ânimo pra todo mundo. Pra finalizar rapidinho, agora é contra o Santos, contra o Neymar, e aí, rapidamente pra fechar. Vambora. Acho que a gente veio durante esse campeonato todinho aí mostrando que a gente pode chegar e vambora, vamos enfrentar o Santos de igual para igual. Valeu, obrigado a todos, um grande abraço. Vem aí o Globo Esporte, parabéns Medina e Fabinho, a gente volta amanhã. Tchau, galera!